Viriato, o herói lusitano que desafiou Roma. Viriato é uma figura lendária, um dos maiores heróis da resistência contra Roma na Península Ibérica. Não se sabe muito sobre ele, mas o que se sabe é que ele foi uma liderança marcante e extremamente respeitada. Diodoro Sículo, historiador grego, descreveu Viriato como sendo valente em perigos, prudente nas suas decisões e cuidadoso em prover tudo o que era necessário para o seu povo. Mas, o mais importante de tudo, foi o fato de que, enquanto liderava, ele era mais amado do que qualquer um antes dele. A única referência sobre a origem da sua tribo vem de Diodoro, que diz que Viriato era originário das tribos lusitanas do litoral. Ele fazia parte da classe dos guerreiros, que eram a elite dominante nas tribos nativas. Viriato era conhecido pelos romanos de diversas maneiras, como líder do exército lusitano, o protetor da Espanha, e até como um imperador, provavelmente das tribos lusitanas e celtibéricas que estavam unidas em uma confederação de resistência. Lívio, outro historiador, conta que Viriato começou como pastor, depois se tornou caçador, e só então se alistou como soldado. Esse caminho era bem comum entre os jovens guerreiros, que se dedicavam à caça, à captura de gado e à guerra. Viriato, portanto, seguiu essa trajetória até se tornar o líder de um exército. Quando Galba, o governador romano, massacrou grande parte da juventude lusitana em 150 a.C., Viriato foi um dos poucos que conseguiu escapar. 2 anos após esse massacre, em 148 a.C., Viriato já era o comandante de um exército lusitano e começou a resistir aos romanos com grande destreza. A origem de Viriato ainda é um mistério para muitos, mas alguns acreditam que ele vinha de um clã aristocrático. Diodoro também menciona que Viriato se auto-intitulava como príncipe e que dizia ser senhor e dono de tudo. Sua família, no entanto, era desconhecida dos romanos, que estavam mais familiarizados com a sociedade guerreira que ele liderava. Viriato era conhecido por sua força física, sua grande mente estratégica e sua habilidade como guerreiro. Ele foi descrito por autores antigos com as mesmas características que se esperaria de um rei celta. Viriato seguia os princípios da honestidade e da justiça comercial, sendo muito respeitado por ser exato e fiel à sua palavra nos tratados e alianças que fazia. Lívio até o chamou de Virduque Magnus, uma expressão que implica em grandes virtudes e ideais, algo muito valorizado pelas antigas civilizações. A versão mais moderna acredita que ele vinha de um clã lusitano que possuía gado, mas, para Cássio Dio, o que realmente movia Viriato era a busca pela glória militar. Ele não lutava por despojos ou riquezas como os soldados comuns. Seu objetivo era servir e conquistar glória e honra no campo de batalha, algo que o colocava bem próximo aos ideais romanos da época, só que do lado oposto. Os lusitanos viam Viriato como um benfeitor, um salvador, títulos usados por reis e líderes da época. Ele era o símbolo da resistência e da liderança para seu povo. Alguns dizem que Viriato provavelmente nasceu na região do Monte Hermínio, na Serra da Estrela, no coração da Lusitânia, hoje em Portugal. Mas, ao final, a maior parte de sua vida e sua luta contra Roma se tornaram parte da lenda. O historiador Apiano escreveu que Viriato matou numerosos romanos e demonstrou grande habilidade no campo de batalha. Até Cílio Itálico, em seu poema épico Púnica, faz uma referência a um antigo Viriato que teria sido contemporâneo de Aníbal, o famoso general cartaginense. No entanto, o Viriato que estamos falando é aquele que recebeu o título de Regnator Iberae Magnanimus Terrae, ou governante magnânimo da terra ibérica. Roma começou a conquistar a Península Ibérica no século III a.C., e a conquista se intensificou após a Segunda Guerra Púnica, quando Roma enviou tropas à península para evitar que os cartagineses ajudassem Aníbal na Itália. Esse foi o início de mais de 250 anos de combates subsequentes até que Roma finalmente conquistasse toda a península em 19 a.C., após a última resistência nas Guerras Cantábricas. A Guerra Lusitana foi um dos momentos mais intensos e bem documentados dessa conquista. O domínio de Roma sobre a Ibéria encontrou grande resistência. Em 197 a.C., Roma dividiu a costa sudeste da península em 2 províncias, Hispânia Citerior e Hispânia Ulterior. Para governar, Roma designou 2 pretores que comandaram as legiões, mas isso não impediu que a resistência nas terras lusitanas crescesse, especialmente quando Roma começou a cobrar impostos pesados dos nativos. Os lusitanos não aguentaram mais a exploração e, em 194 a.C., se rebelaram contra Roma, marcando o início de um longo ciclo de revoltas e acordos quebrados. O domínio romano era imenso e abusivo. As tribos nativas tinham que entregar pesados tributos, que incluíam cereais, minas e prisioneiros de guerra, que eram vendidos como escravos. Isso causou revolta, e Roma precisou criar tribunais e leis especiais,
como Alex Calpurnia, para tentar controlar a exploração desenfreada nas províncias. Os lusitanos, por sua vez, se revoltaram de novo em 151 a.C., quando o general romano Sérvio Sulpício Galba comandou uma série de massacres, destruindo as tribos e suas cidades. A eles foi prometido paz em troca de rendição, mas a promessa se revelou uma armadilha. Quando os lusitanos desarmados foram levados para um campo aberto, os romanos os cercaram e mataram quase todos os homens, enquanto o restante foi vendido como escravo. Foi a partir desse massacre brutal que Viriato apareceu como líder. Com sua genialidade militar, ele conseguiu virar o jogo, reunindo os lusitanos e infligindo grandes derrotas aos romanos. Sua habilidade em combater Roma com táticas de guerrilha e sua grande capacidade de liderança lhe deram o status de herói nacional para os lusitanos e, eventualmente, para os portugueses. Em 152 a.C., os lusitanos tentaram fazer um acordo de paz com Marco Atílio depois de sua conquista de Ostrácae, que era a maior cidade da Lusitânia. No direito romano, quando uma tribo se rendia depois de se levantar contra os romanos, ela era chamada de peregrini deditici. O tratado que foi feito parecia ser uma solução pacífica, mas assim que Atílio retornou a Roma, os lusitanos quebraram o acordo e se revoltaram novamente. Eles atacaram as tribos que haviam se aliado aos romanos e que ajudaram a saquear as cidades lusitanas. Em parte, os lusitanos conseguiram recuperar um pouco do saque que os romanos haviam dividido com essas tribos aliadas. No ano seguinte, em 151 a.C., os celtiberos, que tinham se aliado a Roma, começaram a temer a vingança dos lusitanos, que os viam como traidores. Eles pediram a Roma para punir as tribos rebeldes, exigindo que as legiões permanecessem na Península Ibérica para protegê-los. Já em 150 a.C., o pretor da Espanha Ulterior, Sérvio Sulpício Galba, assumiu o comando das tropas romanas na região, e junto com Lúcio Licínio Lúculo, governador da Espanha Citerior, eles começaram a avançar sobre as terras lusitanas. Lúculo, sempre buscando fama e riquezas, fez um tratado de paz com a tribo dos Calcaei, mas logo após, mandou matar todos os homens adultos dessa tribo. É dito que dos 30.000 homens dessa tribo, apenas alguns conseguiram escapar. Com isso, Galba e Lúculo começaram a devastar a Lusitânia. Galba atacou pelo sul e Lúculo pelo leste. As tropas lusitanas, que já estavam lutando em duas frentes, não conseguiam sustentar a resistência e sofreram pesadas derrotas. Preocupados com o cerco prolongado e as terríveis máquinas de guerra romanas que poderiam destruir suas cidades, os lusitanos decidiram enviar uma embaixada a Galba, tentando negociar um novo tratado de paz, embora para os romanos isso fosse visto como uma rendição. Os lusitanos esperavam poder renovar o antigo acordo feito com Atílio. Galba, educado, recebeu a embaixada e um novo tratado foi acordado. No entanto, ele fez uma exigência: os lusitanos deveriam deixar suas casas e permanecer em campo aberto. Ao aceitar os termos, provavelmente os lusitanos perderam suas cidades, suas propriedades e, de fato, suas terras passaram a ser propriedade pública romana. Ou seja, o tratado foi uma verdadeira armadilha. Quando os lusitanos se reuniram desarmados para cumprir o acordo, com a promessa de que receberiam novas terras, a armadilha foi disparada. Eles foram cercados por um fosso, para evitar que fugissem, e então os soldados romanos começaram a massacrar todos os homens em idade militar. Os sobreviventes foram capturados e vendidos como escravos na Gália. A realocação de uma tribo inteira, com a matança ou a escravização dos derrotados, era um castigo comum para as populações nativas que se rebelavam contra Roma. Galba ficou com parte do saque, entregou outra parte ao seu exército e ainda fez algumas alianças com as tribos nativas que o ajudaram. Isso acabou provocando uma revolta generalizada. Todo o povo lusitano se uniu para lutar contra Roma, e essa resistência durou mais 3 anos, apesar de muitas derrotas. Foi então que, 3 anos após o massacre, Viriato apareceu. Ele se ofereceu para liderar a rebelião, e com sua grande compreensão dos métodos militares romanos, foi capaz de salvar o exército lusitano. Ele arquitetou um plano de fuga simples, mas muito inteligente, e se tornou o líder das forças lusitanas, causando muito sofrimento aos romanos em vingança pelo massacre de seu povo. Como Dião Cássio descreve, Viriato continuou a guerra não por raiva, nem por busca de poder pessoal, mas por causa dos atos bélicos em si. Ele foi ao mesmo tempo um amante da guerra e um mestre da guerra. A guerra contra Roma que Viriato liderou ficou conhecida como a Guerra de Fogo, de acordo com o historiador grego Políbio de Megalópolis. Viriato travou 2 tipos de guerra: a Belum, guerra regular, quando ele usava um exército tradicional, e a Latrocinium, guerrilha, quando ele liderava pequenos grupos de combatentes,
aplicando táticas mais flexíveis e criativas. Para muitos, Viriato é o modelo do guerrilheiro, alguém que usou sua inteligência e as condições do terreno a seu favor para derrotar um inimigo muito mais forte. Antes de se tornar líder, pouco se sabia sobre Viriato. O primeiro feito de guerra registrado dele foi em 149 a.C., quando ele comandava um exército de cerca de 10.000 homens. Eles invadiram o sul da Turdetânia, e Roma enviou o pretor Caio Vetílio para reprimir a rebelião. Vetílio atacou um grupo de guerreiros lusitanos que estavam em busca de comida. Depois de uma luta intensa, os lusitanos se refugiaram em um local cercado pelos romanos. Eles estavam prestes a negociar um novo acordo com Roma, quando Viriato, desconfiado das intenções romanas, propôs um plano de fuga. Os lusitanos ficaram inflamados pelas palavras de Viriato e o nomearam seu novo comandante. Seu primeiro ato como líder foi resgatar os guerreiros lusitanos capturados e, em seguida, organizar a dispersão do exército romano. Ele fez com que os romanos o seguissem por várias direções, até que, com apenas 1.000 homens, Viriato conseguiu manter o exército romano de 10.000 soldados sob controle, sempre em posição de atacar. Quando os romanos estavam cansados e desorganizados, Viriato e seus 1.000 homens conseguiram escapar. Ele havia salvado seu exército inteiro e logo conseguiu fortalecer ainda mais a lealdade dos seus homens. Viriato, com sua grande habilidade estratégica, decidiu organizar um ataque contra Caio Vetílio em Tribola. Como os romanos estavam melhor armados, Viriato sabia que precisaria usar táticas de guerrilha. Ele armou emboscadas criativas, e com lanças de ferro, tridentes e ataques rápidos, os lusitanos derrotaram os romanos, matando cerca de 4.000 dos 10.000 soldados de Vetílio, incluindo o próprio comandante. Em resposta, os romanos contrataram os celtiberos para atacar os lusitanos, mas os celtiberos acabaram sendo destruídos. Depois desse confronto, os lusitanos continuaram a desafiar os exércitos romanos liderados por Caio Pláucio, Cláudio Nimano e Caio Negídio, e todos foram derrotados por Viriato. Durante essa fase, Viriato também inspirou outros povos, como os numantinos e alguns gauleses, a se rebelarem contra Roma. Para tentar derrotar a resistência lusitana de uma vez por todas, Roma enviou um exército sob comando de Quinto Fábio Máximo Emiliano, que levou 15.000 soldados e 2.000 cavaleiros. Emiliano foi enviado para fortalecer o comandante romano Caio Lélio Sapiens, um amigo pessoal de Cipião Emiliano Africano. Embora Emiliano tenha conseguido uma vitória inicial, ele voltou a Roma sem conseguir derrotar Viriato. E, além disso, os romanos perderam a maior parte dos seus reforços nas batalhas de Ossuma e Beja, no Alentejo. Isso deu aos lusitanos a oportunidade de avançar para o que é hoje o território espanhol, ganhando acesso às regiões modernas de Granada e Múrcia. As vitórias de Viriato, e até mesmo os problemas em Roma, como o declínio no recrutamento de legionários, foram sinal de que a resistência lusitana estava gerando sérios problemas para o império. Sabendo dos impactos desses eventos, Roma enviou um de seus melhores generais, Quinto Fábio Máximo Serviliano, para resolver a situação. Perto da Serra Morena, os romanos caíram em uma emboscada de Viriato. Mas, surpreendentemente, Viriato não causou grandes danos aos romanos. Ao invés disso, ele libertou os soldados romanos e Serviliano em troca de um tratado de paz que reconhecia o domínio lusitano sobre as terras que controlavam. Esse acordo foi ratificado pelo Senado romano, e Viriato foi oficialmente declarado Amicus Populi Romani, ou, em grego, Romaion Philos, ou seja, um aliado do povo romano. No entanto, esse tratado não agradou Quinto Servilio Cepião, o sucessor de seu irmão, Fábio Máximo Serviliano, e passou a comandar as tropas romanas na Península Ibérica. Nos relatórios que enviou ao Senado, Cepião argumentou que o tratado era extremamente vergonhoso para Roma. Lívio, o historiador, por sua vez, acredita que foi mais uma mancha na carreira de Serviliano, mas afirma que o acordo era justo. Mesmo assim, o Senado autorizou Quinto Servilio Cepião a perseguir Viriato, mas de forma secreta, sem uma declaração pública de guerra. Durante o tempo em que o tratado esteve em vigor, Cepião continuou pressionando e perseguindo Viriato. Foi então que, em um movimento traiçoeiro, Cepião subornou 3 dos embaixadores lusitanos enviados por Viriato para estabelecer uma paz, Audax, Ditalco e Minuro. Esses homens voltaram para o acampamento lusitano, em uma ação chocante, mataram Viriato enquanto ele dormia. Eutrópio, um historiador romano, contou que quando os assassinos pediram pagamento a Cepião, ele respondeu que nunca agradou aos romanos que um general fosse morto pelos próprios soldados. Outra versão mais popular, especialmente em Portugal e Espanha, diz que ele teria dito: Roma não paga traidores que matam o seu chefe. Após isso,
Cepião foi até Roma, onde teve seu triunfo recusado pelo Senado, já que não conseguiu cumprir seu objetivo de derrotar Viriato sem recorrer à traição. Com a morte de Viriato, os lusitanos continuaram a resistência sob liderança de Táltalo, mas a situação se complicou para eles. Eventualmente, Lenas, um comandante romano, concedeu aos lusitanos as terras que haviam pedido antes do massacre, mas a verdadeira pacificação da Lusitânia só viria sob o domínio de Augusto. Nesse processo, os lusitanos e seu povo gradualmente foram adotando a cultura e a língua romanas. Viriato se destaca como o líder mais bem-sucedido que enfrentou a conquista romana na Ibéria. Ele foi um dos generais mais eficientes a desafiar Roma. Durante suas campanhas, ele foi derrotado pelos romanos apenas uma vez, e suas vitórias, estratégias e habilidades militares o tornaram um dos maiores líderes de sua época. De fato, até mesmo os romanos reconheceram que a única maneira de derrotar a revolta lusitana foi através da traição, em vez de uma batalha aberta. Um exemplo disso seria o general romano renegado Quinto Sertório, que, cerca de 50 anos depois, também teria um destino semelhante. Quanto ao legado de Viriato, ele se tornou um símbolo duradouro da nacionalidade e independência portuguesa, sendo retratado por artistas e celebrado pelo povo ao longo dos séculos. Luís Vaz de Camões, em seu épico Os Lusíadas, exalta os feitos de Viriato, tornando uma figura central na literatura portuguesa.